vamos dar sequência, né, a essa parte de sombreamento, dando aqui mais uma camada nessa área mais escura, aqui usando a graduação 3B, vamos reforçar essa passagem de tom escuro, essa sombra, para o tom mais claro, que é onde vai tendo aí um pouco mais de luz, fazendo aqui essa transição de degradê. Então comece aí aplicando o grafite um pouco mais forte na parte mais profunda e vá suavizando o tom do grafite à medida que vai avançando aí para a parte onde tem mais luz. Então você pressiona um pouquinho mais o lápis aonde é mais escuro, à medida que vai passando para essa passagem mais clara, vai suavizando o peso da mão, que é para fazer um degradê, que é para conseguir fazer essa aplicação, essa transição entre o tom mais escuro e o tom mais claro, fazendo essa definição de luz e sombra. Após essa aplicação, faça novamente uma boa esfumação, sem pressionar o papel higiênico, passando com a mão bem suave, que é para você conseguir fazer um esfumado bem eficiente, bem homogêneo, sem nenhuma mancha. Então é importante essa questão da esfumação, não pressionar o papel higiênico, nem pressionar esfuminhos. Na hora de esfumar, sempre fazer com mão suave. Agora aqui nós vamos usar o 4B para reforçar essa área aqui onde é mais escura, fazendo mais uma camada onde tem esse tom mais escuro. Sempre puxando um degradê, nunca fazer um traço seco, né? Muito rígido, aquele traço definido demais. Tem que fazer essa transição de degradê, puxando mais escuro e à medida que vai puxando para luz, suavizando, fazendo aí um degradê. Aí agora novamente é só dar mais uma esfumada, espalhar mais esse grafite, que é para fazer aí um efeito de degradê bem homogêneo e bem realista. Então a esfumação é um dos pontos fundamentais para se conseguir alcançar o realismo. Aqui com papel limpo, só dá mais uma esfumada nessa área mais clara, onde tem uma intensidade de luz mais forte. Esfume bem todo esse grafite que foi espalhado nessa área aí com papel limpo, né, sem sujeira de grafite, que é para você manter essa tonalidade, né, esse cinza claro, que é essa área que tem esse tom de pele mais clara devido à intensidade de luz. Então nessa imagem a luz ela está batendo de frente no rosto, né? Ela vem de frente, não é uma luz que vem nem da direita nem da esquerda e nem vem de lados opostos. Essa luz desse rosto, nessa imagem está batendo de frente. Agora com o lápis 2B, graduação 2B, vamos dar a sequência, o preenchimento. O 2B, dá um preenchimento aqui com a mão bem suave, preenchendo aqui essa área. Desse tom de pele mais suave. Então vá passando o lápis suavemente, vá preenchendo toda essa região aqui, essas áreas onde tem um leve sombreado. Preencha de forma bem uniforme toda essa região, para em seguida depois estar fazendo a esfumação. Vamos aqui, ó, aplicar esse lado mais escuro, um pouquinho mais escuro aqui com 2B. Aí é só fazer esfumação.
Recomendo sempre que use papel folha dupla, que ele é bem macio e ele consegue exercer um trabalho de esfumação bem eficiente. A marca não importa. Bom, aqui com o lápis 6B, agora vamos começar a fazer a definição dessa mancha escura aqui, que é onde fica o furo do nariz, né? Então vamos preencher essa área mais escura aqui usando a graduação 6B. Importante sempre estar apontando os lápis. Trabalhe sempre o desenho com o lápis apontado, né? Que é para você conseguir realizar aí bons resultados no desenho, né? Em detalhes. Então o lápis é importante estar sempre bem apontado. Então aqui você vai preenchendo o lado, a parte mais escura, e vai suavizando à medida que vai avançando um pouco mais para a luz, formando aí esse degradê. Ó, vai suavizando. Aí em seguida, nessa área mais clara, vai espalhando o grafite com o esfuminho. Espalhe bem, faça uma boa esfumação, que é para fazer um esfumado aí com esse efeito de degradê, efeito de degradê. Nessa áreazinha mais escura é só fazer a esfumação com o pincel. É sempre importante fazer essa esfumação em áreas escuras com o pincel, que é para preencher bem, impregnar o grafite. Aqui com o 4B, é só ir começando a marcar, a definir essa pequena sombra aqui nessa cavidade do nariz. Aí agora é só esfumar bem, espalhar bem esse grafite e espalhando aqui nessa volta aqui do nariz, espalhando esse grafite, essa sujeirinha de grafite que tem no esfuminho. Vá usando essa sujeirinha no grafite e vá já definindo esse sombreado aqui nessa área aqui do nariz. Aqui só dá uma reforçada na esfumação com papel higiênico. Papel higiênico ele faz um processo de esfumação mais eficiente do que o esfuminho. Novamente com 4B, passando suavemente, passando levemente, que é para fazer esse degradê aqui, essa sombra, nesse sombreado, nessa área aqui, essa região do nariz. Aqui utilizando um 2B para fazer essa sombra nesse sombreado mais suave. Então vá observando a referência. Então observe o passo a passo. E agora com o esfuminho é só esfumar toda essa aplicação de grafite. Aqui onde tem uma sombra, né? Então vá fazendo essa esfumação. Deixa um esfumado bem homogêneo, que é para conseguir atingir aí o efeito de realismo. Aqui em volta vá passando a própria sujeira de grafite que tem no esfuminho, que é para você conseguir aí um efeito mais realista, né? Não fazer traço com lápis, né? Aqui sempre tem essa passagem de sombra, né? Essas manchas sombreadas, que é para dar esse volume, né? O efeito de volume e profundidade. Aqui só utilizando essa sujeira de grafite do papel que tem bastante grafite já. Aqui passando uma leve camada com 2B, passando suavemente nessa área aqui onde vai dar um pouquinho mais de profundidade. É só fazer o trabalho de esfumação. Novamente aqui mais uma leve camada. E aí é só fazer a esfumação novamente.
Aqui já deu aí esse efeito de profundidade, né, e volume no nariz. Aqui tem essa área aqui, essa sombra, essa manchinha um pouquinho mais escura, é só fazer mais uma aplicação de grafite com o 2B. Aí sempre fazer o processo de esfumação, né? Sempre esfumar até espalhar totalmente o grafite, que é para não ficar nenhum vestígio de traço de lápis, né? Tem que deixar apenas mancha, né? Uma mancha bem esfumada, sem traço de lápis, que é para dar esse efeito de realismo. Então trabalhe bem essa questão da esfumação, né? Aplique-se bem a esse exercício de esfumação, porque é isso que vai definir aí o realismo no seu desenho. Que novamente com o 6B, lápis bem apontado, é só ir novamente aqui definindo essa mancha escura, onde tem o furo do nariz. E aí já ir suavizando a tonalidade à medida que vai trazendo para a luz. Só reforçar um pouco mais aqui. E novamente aqui com o esfuminho, é só passar trazendo um pouco desse grafite aqui dessa área mais claras, né, desse degradê para fora, que é para conseguir fazer esse tom de cinza e o tom de pele. Aqui tem um leve, né, efeito de luz em volta, que é só passar a caneta borracha levemente, passar de forma bem suave para não marcar muito. Passe bem suave a caneta borracha, e aí só dá uma leve esfumada, que é para quebrar aí um pouco o efeito do trabalho de borracha. Aqui mais uma aplicaçãozinha de grafite 2B. Aqui nessa áreazinha tem essas manchinhas, essa parte sombreada, um pouquinho mais levemente escuro, né? Um cinza médio. E aí, pegando essa sujeirinha de grafite do esfuminho, já vai esfumando, espalhando, preenchendo essa área desse tom mais claro. Aqui o papel, esse papel higiênico já está um pouquinho sujo de grafite, é só ir passando ele, esfregando, que vai esfumando, vai preenchendo esse tom de cinza claro. Portanto, sempre esfumar com suavidade. E ainda com 2B passando levemente. Só ir fazendo mais essa camadazinha bem suave com 2B nessa região aqui, que é para dar um pouco mais de volume e profundidade. Como é uma luz batendo de frente no rosto, então observa-se que a parte sombreada do nariz é bem suave, porque a luz ela está batendo de frente. Então não tem um lado assim com mais sombra do que o outro, sabe? Tem essa questão aí que fica equilibrado, né? Os lados onde há a sombra, onde está fazendo sombra, e onde tem um pouco mais de luz. Agora aqui novamente com 2B, começar a preencher essa parte mais profunda, né? Onde é mais, tem uma profundidade maior, escurecendo um pouco mais com a graduação 2B. Essa aqui é a primeira camada sendo aplicada. E aí é só fazer esfumação novamente. Então cada aplicação vai espalhando, vai esfumando, espalhando, espalhando e fazendo camada após camada.
Nunca fazer uma única camada já direto e esfumar. Vá aplicando camadas por camadas até atingir o tom ideal conforme a referência ela mostra. Então é importante ter essa percepção com relação às tonalidades de cinza e preto que tem na referência. É para conseguir copiar essas manchas conforme a imagem referência ela mostra, pelo menos o mais próximo possível. Então esse trabalho de esfumação é sempre importante, uma boa esfumação para se conseguir aí alcançar o efeito de realismo. Vamos novamente aplicar aqui mais uma camada nessa áreazinha, nessa cavidade, né, entre o nariz e o olho. Essa cavidade aqui ela tem um pouco mais de profundidade, então tem esse tom de sombra um pouco mais intenso. Aqui com a graduação 3B é reforçar mais essa sombra aqui em volta aqui do nariz aqui, fazendo aqui esse degradê. Sempre suavizando a tonalidade do grafite à medida que vai puxando para a luz. Aí agora é só espalhar bem, esfume bem essa sombra que é para fazer aí esse efeito de degradê. Fazendo mais uma camada de grafite 3B, aqui fazendo essa transição do degradê. E aí é só esfumar novamente. Sempre trabalhe bem esse ponto da esfumação. Agora com 4B, vamos aqui fazer essa outra sombrazinha aqui nessa cavidadezinha aqui em volta aqui do nariz, né? Então, mais uma sombrazinha aqui também nessa volta aqui. Então aí vai puxando aí novamente o degradêzinho, suavizando aqui com 3B. Vamos agora trazer essa parte mais escura para a parte mais clara, onde tem a luz, que é para formar aí o degradê. Nunca fazer o traço seco nesse traço, essa linha rígida, sempre fazendo um degradê, essa transição da sombra para a luz, que é para ficar com esse efeito de realismo. Sempre trabalhe bem essa questão da esfumação. Agora vamos começar a trabalhar o outro olho, aqui preenchendo novamente a pupila com o 6B, preencha, né? Agora vá preenchendo aí essas bordas mais escuras em volta do olho e vá sempre fazendo também um degradê nessa borda, né? Não deixar o traço seco, né, de lápis, né? Esse traço seco, né, esse traço rígido, sempre fazendo aí o trabalho de degradê. Fazendo essa área mais escura também superior do olho com a graduação 6B, nessa parte superior onde ficam os cílios. Então essa área sempre ela tem bastante sombra, além de que tem a questão dos cílios, né, dá esse tom mais escuro. Aqui em volta da pupila vai fazendo uma leve, né, aplicação de grafite que é para formar aí esse degradê, né, essa transição aí que tem no olho, né? Tem essa leve esfumação, né? Essa passagem de tom escuro para um mais claro. E aí sempre com essas areazinhas com esse cinza médio, vai utilizando essa própria sujeira de grafite que tem na ponta do esfuminho. Aqui tem um tom de cinza suave nessa parte, né, branca do olho.
Então, com essa sujeirinha que tem de grafite no esfuminho, vai espalhando. Aí agora passo o esfuminho em volta dessas bordas, que é para dar essa esfumada, que é para eliminar esse traço seco, né, do lápis. Aí aqui preenche, vá puxando esse grafite para preencher esse tom de cinza claro, esse cinza médio aqui dentro da íris do olho. Aqui aí vai puxando essas manchinhas para a parte central, né? Puxando para a parte central do olho, da íris do olho, que é para dar esse efeito, essas manchas, nesse efeito de degradê. Mesmo aqui nessa borda em volta do íris, aqui tem várias manchinhas dentro da íris, então vá aí com o lápis 4B passando levemente, vai formando aí essas manchinhas, né, que tem dentro do olho, né, e na íris do olho. E aí é só fazer esfumação. Faça a esfumação de todas essas manchas que tem aí nessa parte da íris do olho. Vai esfumando, que é para eliminar aí os traços de lápis, né? Deixar o trabalho bem esfumado, que é para ficar aí com esse efeito de realismo. Aqui espalha um pouco desse cinza também, com o esfuminho nessa área aqui, dessa parte branca do olho. Bem, aí na aula a seguir nós vamos dar sequência ao processo, né, desse trabalho de formação do rosto.